Sim, você sabe, eu escrevi muito, como você sabe, inclusive um livro, O Ocidente Perdeu. E também fiz uma palestra no TED sobre onde o Ocidente errou. Quero enfatizar que quando falo sobre o fim da era da dominação ocidental na história mundial, que é o que estamos vendo, não estamos vendo o fim do Ocidente, certo? O Ocidente ainda continuará sendo uma civilização forte e poderosa, muito poderosa. Ele possui uma quantidade enorme de recursos, e o Ocidente combinado ainda detém quase uma participação majoritária na economia global. Então, não se pode descartá-lo. Mas, ao mesmo tempo, se você observar as tendências, o Ocidente está se tornando mais poderoso em geral ou menos poderoso em geral. Não há dúvida de que o Ocidente está se tornando menos poderoso. Sua participação no PIB global está diminuindo. E só para te dar uma estatística que vai surpreender seus ouvintes, eu venho do Sudeste Asiático e nossa organização regional é a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. O PIB combinado da região da ASEAN é de cerca de 3,5 a 4 trilhões de dólares, enquanto a União Europeia é 5 vezes maior, está entre 17,1 e 18 trilhões. E apesar de a União Europeia ser muito maior que a ASEAN contribuiu mais para o crescimento econômico global na década de 2010 a 2020 do que a União Europeia. Isso é impressionante. Nossa economia tem um quinto do tamanho, mas ainda assim contribuímos mais para o crescimento econômico global. Isso é um sinal de como a Europa, de certa forma, está em declínio. Agora a economia americana não está em declínio. A economia americana continua muito forte e poderosa. Mas, como todos sabemos, resistir em Rojo e é um lugar problemático. Novamente, no meu livro A China Venceu, no capítulo 7, eu descrevo como os Estados Unidos se tornaram na prática uma plutocracia. E você sabe, quando se vive uma plutocracia, onde todos os benefícios do desenvolvimento vão para o 1% ou 0,1% do topo, e os 50% mais pobres não viram nenhuma melhoria em seu padrão de vida há várias décadas, algo deu errado na sociedade. E isso explica, aliás, e tenho certeza de que vamos discutir isso depois, por que o povo americano votou em um presidente populista como Donald Trump. Porque eles querem um presidente que ataque as elites dos Estados Unidos, que eles sentem que os decepcionaram. Então, claramente, como você pode ver, os dois pilares do Ocidente são a União Europeia e os Estados Unidos. E ambos estão enfrentando sérias dificuldades em relação ao caminho a seguir. Então, de forma alguma, vejo o retorno da dominação ocidental sobre a história mundial. Agora, é claro, o outro grande problema que espero que discutamos é que existem diferentes formas e meios de lidar com o fim da dominação ocidental. O Ocidente poderia fazer isso de maneiras mais sábias, aprendendo a compartilhar o poder com outras partes do mundo. Mas isso é algo que o Ocidente não consegue fazer. E isso não é uma afirmação exagerada, porque veja, posso te dar um exemplo. Depois da crise financeira global de 2008 e 2009, na reunião do G20, os países ocidentais concordaram que os futuros chefes do FMI e do Banco Mundial seriam selecionados com base no mérito e não na nacionalidade. E isso, aliás, foi há 15 ou 16 anos. E adivinha só? Nada mudou. Eles ainda insistem que o presidente do Banco Mundial deve ser um americano e o chefe do FMI deve ser europeu. Isso é um exemplo da relutância do Ocidente em compartilhar poder com o resto do mundo. E é por isso que acho muito importante que o resto do mundo tente educar o Ocidente sobre como gerenciar essa transição. E sempre enfatizo, não sou inimigo do Ocidente. Não estou tentando derrubar o Ocidente. Estou tentando orientar o Ocidente para uma forma mais sábia de administrar seu declínio relativo no mundo. Bem, você sabe, uma das maiores mudanças que aconteceram em nossa ordem global nas últimas 3 ou 4 décadas foi o ressurgimento da China como uma grande potência. Essa é a maior mudança que aconteceu no mundo. Mas há algo notável sobre a forma como a China emergiu
que a maioria das pessoas não percebe, inclusive no Ocidente. Tradicionalmente, quando grandes potências surgem, à medida que se tornam mais fortes, imediatamente tentam exibir seu poderio militar, lançam guerras e conquistam outros territórios. Foi assim que aconteceu. Na verdade, quem apontou isso foi um professor de Harvard que conheço bem, o professor Graham Allison, em seu livro chamado Destinados à Guerra, que cito no meu livro A China Venceu. Ele diz que os americanos frequentemente desejam que a China seja como a América. E ele alerta seus compatriotas: cuidado com o que desejam. Ele diz que quando nós, americanos, nos tornamos poderosos por volta da década de 1890, foi quando os Estados Unidos emergiram como a principal potência do mundo. Ele disse: o que fizemos? Imediatamente declaramos guerra à Espanha. Conquistamos as Filipinas, conquistamos Cuba, tomamos territórios, tivemos guerras. Ele diz: é isso que todas as grandes potências fazem. E ele afirma que, felizmente, a China não está se comportando como os Estados Unidos se comportaram quando emergiram como grande potência. Então é impressionante que a China não tenha travado uma grande guerra desde 1979, quando teve um grande conflito com o Vietnã na fronteira sino-vietnamita. São 46 anos. Quero dizer, houve escaramuças, houve acidentes no mar e assim por diante. Mas não houve nenhuma grande guerra. E isso é notável para uma grande potência emergir da forma como a China emergiu, sem travar uma grande guerra. E isso é algo que deveríamos receber de braços abertos. Portanto, o resto do mundo deveria estar trabalhando com a China para tentar acomodá-la nessa nova ordem global e, assim, alcançar um resultado mais pacífico. Infelizmente, as pessoas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa não estão gerenciando o retorno da China de forma inteligente ou eficaz. Os Estados Unidos ainda estão tentando impedir a ascensão da China, mesmo que, como argumentei em meu livro A China Venceu, isso não possa ser feito, não terá sucesso. E, certamente, você já percebeu que todos os esforços dos Estados Unidos para barrar o desenvolvimento tecnológico da China fracassaram, certo? E a China continuou crescendo e se desenvolvendo. Da mesma forma, os europeus também não conseguiram administrar a ascensão ou o retorno da China. E como resultado, as relações entre a Europa e a China também não estão muito boas. Isso é um exemplo da falta de sabedoria ocidental em lidar com o retorno de uma grande potência. Vamos falar sobre o sul da Ásia um pouco mais tarde, mas, professor Mahbubani, se o senhor pudesse nos dar uma ideia de como as nações do Sudeste Asiático estão vendo a ascensão da China, considerando que há tanta propaganda no Ocidente dizendo que as Filipinas nem sequer estão prontas para coexistir com a China. Há muita mitologia sobre o Vietnã e a China atualmente. Seria ótimo se o senhor pudesse nos dar uma noção melhor de como as nações do Sudeste Asiático, ou a ASEAN como bloco, estão se relacionando com a China. Bem, como o senhor sabe, no Sudeste Asiático temos uma organização regional chamada ASEAN. A ASEAN foi criada em 8 de agosto de 1947 como organização pró-americana. Agora, ela cresceu e teve sucesso ao longo dos anos. Então, com a ascensão da China, você poderia esperar, e aliás, quando a ASEAN foi criada, tanto Moscou quanto Pequim condenaram sua criação, que haveria muito desconforto entre a ASEAN e a China. Mas em vez disso, você viu uma relação muito positiva se desenvolver entre a ASEAN, pró-americana, e a China. E por que isso acontece? Porque eu acho que uma coisa sobre os chineses que a maioria das pessoas não entende ou não valoriza o suficiente é que eles sempre pensam a longo prazo. Eles estão sempre planejando como o mundo será em 2 ou 3 décadas e como se ajustar a isso. Deixe-me dar um exemplo concreto. Isso foi no ano de 2001, certo? 24 anos atrás. Naquela época, a China ainda não era uma grande economia. Na verdade, a economia dos Estados Unidos era 8 vezes maior do que a economia chinesa em 2001. O que foi surpreendente é que já naquela época,
a China se tornou o primeiro país do mundo a propor um acordo de livre comércio com os países da ASEAN. Isso é realmente impressionante, porque os melhores amigos da ASEAN eram os Estados Unidos, depois a Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Mas nenhum desses países propôs um acordo de livre comércio ASEAN. O primeiro país a fazer isso foi a China. E isso foi um movimento preventivo brilhante da China contra qualquer política de contenção americana. Como resultado disso, posso lhe dar algumas estatísticas. No ano de 2001, o comércio dos Estados Unidos com a ASEAN era de 135 bilhões de dólares, o que era 3 vezes maior do que o comércio da China com a ASEAN, que era de apenas 40 bilhões de dólares. Portanto, o comércio dos Estados Unidos era de 135 bilhões de dólares. O da China era de 40 bilhões de dólares em 2001. Mas em 2022, 2 décadas depois, como resultado do acordo de livre comércio entre China e ASEAN, mesmo que o comércio dos Estados Unidos com a ASEAN tenha aumentado significativamente de 135 bilhões para 500 bilhões de dólares, o comércio da China com a ASEAN passou de 40 bilhões para 975 bilhões de dólares, quase $1 trilhão. Assim, você pode ver que os chineses pensaram a longo prazo e perguntaram onde queremos estar com nossos vizinhos da ASEAN daqui a 20 anos. E de fato, eles queriam ver uma relação comercial forte e próspera. E essa relação comercial fez com que os países da ASEAN não aderissem a uma política de contenção contra a China. Na verdade, embora ainda mantenham laços muito bons com os Estados Unidos, eles também têm laços muito bons com a China. E essa é, em geral, a política de todos os países da ASEAN. Claro, há altos e baixos, e alguns problemas específicos. No caso das Filipinas, por exemplo, as Filipinas têm algumas questões com a China em relação a alguns recifes e bancos de areia no Mar do Sul da China. Mas eu acho que, no geral, as Filipinas ainda tentam seguir a política da ASEAN de manter certo grau de laços próximos com a China.